Olá, eu sou a acadêmica Maiara Sardo Reichert Vogel, da turma Flex 3873, da tutora Tamires Marques. E eu estou aqui fazendo esse vídeo para apresentar a vivência do estágio curricular obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental, que realizei nesse semestre. Então, estou aqui com os meus slides abertos no computador para começar essa apresentação e para falar que a área de concentração que eu escolhi foi metodologias de ensino e o tema do meu trabalho foi o emprego dos recursos lúdicos nas rotinas escolares como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino fundamental 1, onde eu vou abordar daqui para frente como foi essa vivência do estágio, conforme os slides forem avançando. E eu realizei o meu estágio numa turma de primeiro ano do ensino fundamental, uma turma super querida, super amável. Eu fui muito abençoada na turminha que eu peguei, porque eu pude vivenciar ricas experiências com eles. E a justificativa. O lúdico, ele pode ser um grande aliado do professor em sala de aula. Muitas vezes a gente tem a concepção de que sala de aula é só para aprender, é sentadinho na carteira, folha e papel na mão, e muitas vezes não é o que acontece, não é o que deve acontecer, porque o lúdico ele pode ser um grande aliado, e a criança pode ter ricas aprendizagens através do lúdico, e que muitos professores se enganam pensando ao contrário. E muitas inseguranças dos alunos podem ser superadas através do lúdico, né? Porque daí a criança vai estar ali aprendendo, brincando e talvez nem vai estar percebendo. E também a transição da educação infantil para o ensino fundamental, ela pode ser muito desafiadora para as crianças. Então, se o professor do primeiro ano, enfim, dos outros anos também, segundo, terceiro, quarto, quinto, usarem do lúdico, claro que da forma correta, vão poder ajudar os alunos a superar essa insegurança, né? Porque, querendo ou não, as rotinas da educação infantil são mais voltadas para o lúdico. Tudo nas rotinas da educação infantil tem o lúdico. E quando a criança vai para o ensino fundamental, isso acaba sendo mudado drasticamente. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para as crianças que acabaram de sair da educação infantil. E aqui eu também coloquei uma frase de Gomes, que estava no meu projeto de estágio e, consequentemente, foi para o paper, que o jogo não é apenas entretenimento, é um meio de enriquecer o desenvolvimento intelectual da criança. Brincando, ela se sente pertencente a um grupo. O brincar envolve emoções, afetos, inteligências e movimentos. Brincar deixa a criança mais flexível. Sobre os objetivos desse estágio. Analisar a importância oferecida ao lúdico nas atividades de ensino-aprendizagem do ensino fundamental 1. Estimular a aprendizagem significativa através das atividades lúdicas na interdisciplinaridade, onde eu trabalhei muito essa questão com a turminha. E verificar a eficácia do método lúdico na aprendizagem. Sobre a minha fundamentação teórica, os autores citados foram Vygotsky, Piaget, Nassif, Lange, Gomes e Kishimoto. E os empregos dos recursos lúdicos como estratégia de ensino, Piaget discursa que ser dinâmico é uma característica da criança. Portanto, a todo momento ele interage com o universo à sua volta. Tudo a criança observa. Ela está no parque, a criança observa. Ela está num momento ali de aprendizagem com a professora, tudo ela observa. Por isso a importância de usar muito o lúdico, porque ali a criança vai estar mais engajada. E se tem emoção, acaba criando uma conexão da criança com aquele conteúdo, né? São as memórias afetivas, né? Muitas vezes você vai lembrar de uma bala que você comia na sua infância, mas você não vai lembrar só da bala. Você vai lembrar que aquela bala, talvez a sua avó dava para você, e ali a sua avó na volta da escola comprava para você. É uma memória afetiva. Então tudo nós temos que colocar emoções para que a criança possa também gravar esse conteúdo. Então, e a ideia de que o lúdico se opõe à produtividade é totalmente um mito, porque vários estudos, conforme esses autores que eu citei,
relatam que o lúdico é um grande aliado da aprendizagem. E a metodologia foi a seguinte: o estágio foi realizado no Colégio Salesiano de Itajaí, aqui em Santa Catarina, e fiz as observações de 5 dias corridos na sala de aula escolhida, e a intervenção também foi 5 dias corridos nos horários ali de aula. Então, a professora era Ana Lúcia, a auxiliar dela era Kessely. Inclusive, a auxiliar da Ana Lúcia foi para minha sala de maternal, onde eu trabalho. E apenas trocamos as turmas. Ela fez estágio na minha sala e eu fiz estágio na sala dela. E foi um momento muito rico para nós duas. E para a construção do meu projeto de estágio e do paper, eu utilizei a pesquisa qualitativa, usando de livros e artigos. Sobre a observação da escola, conforme eu falei, fica na cidade de Itajaí, o Colégio Salesiano, e tem os 3 níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O colégio tem uma estrutura ampla, tecnológica, uma estrutura muito boa, aconchegante e um parque enorme para as crianças se divertirem. Todas as salas de aula com ar-condicionado, a coordenação muito atenciosa, muito prestativa. Tudo que nós precisamos, a coordenação está à disposição. A professora também super querida, me orientou, me ajudou na elaboração dos planos de aula, fez algumas críticas construtivas e foi um momento muito rico para o meu crescimento profissional. E sobre os planos de aula, eu coloquei 2 aqui no slide e eu gostaria de compartilhar como foi essa vivência. No primeiro dia, os encaminhamentos se deram com a construção de um quebra-cabeça ecológico. As crianças estão muito acostumadas, principalmente no setor privado da educação, tudo os pais compram para eles. Então, nesse momento, eu fiz com eles um quebra-cabeça ecológico. Pegamos folhas de revista, recortamos, colamos em um papel durinho, que eles já tinham utilizado esse papel em outra ocasião, então foi meio que uma reciclagem ali. E depois eles puderam levar o quebra-cabeça para casa para se divertir com a família. Mas não terminamos naquele mesmo dia ali, deixamos para terminar no outro dia. E aí eu já vou para o segundo plano de aula, que é onde foi a continuação do quebra-cabeça ecológico. E eles fizeram uma atividade com um informativo que tinha no livro. O livro falava sobre meio ambiente. Um livro muito rico em conhecimento, muito lúdico, com bastante estratégias para o professor trabalhar a ludicidade, e foi um momento muito interessante. E a vivência do estágio se deu por meio da observação de sala. Depois eu sentei, conversei com a professora, ela me deu muitas dicas do que eu deveria trabalhar, e junto com o que eu já tinha em mente e com as experiências da professora, eu pude montar os meus planos de aula, o meu projeto de estágio. E a intervenção foi um momento muito enriquecedor para o meu crescimento profissional. Em aprendizagem para as crianças, teve muita participação das crianças, eles extremamente atenciosos, envolvidos, perguntavam. Tanto que eu comecei o meu estágio com uma história de um livro, inclusive tem no planejamento, e eles mesmos queriam ler o livro. Então ali eu abri o meu coração, deixei-me aberta para eles, deixei eles lerem, e foi um momento de muita aprendizagem. E eu pude também trabalhar interdisciplinaridade, né? Ciências, português, matemática, dentro da temática. Foi muito enriquecedor. Aqui nos slides tem as referências que eu citei, né? De Gomes, do livro O Lúdico na Escola, Atividades Lúdicas no Cotidiano das Escolas, do Ensino Fundamental 1, e Piaget, A Formação do Símbolo na Criança, Imitação do Jogo, Sonho, Imagem e Representação. E por último, deixo uma frase que eu achei muito interessante, que inclusive está no meu trabalho, que é: o brincar envolve emoções, afetos, inteligências e movimentos. Brincar deixa a criança mais flexível
e busca alternativas de ações para as situações cotidianas. Aprender não tem que ser chato. A criança aprende brincando.